Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live! Uma live especial hoje, dando continuidade ao nosso último encontro, em que falamos sobre o passo a passo da aprovação. Para quem não me conhece, eu sou o professor e coach Beto Fernandes, especialista em concursos públicos há mais de 15 anos. Sou professor de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e estou aqui hoje para te dizer como montar o seu cronograma ideal. Bom, deixa eu só cumprimentar aqui quem está no ao vivo, que está aqui agora conosco. Me diga aí, de onde você é e qual é a sua cidade, de onde você é, e se você já tem um cronograma para o seu concurso da Secretaria de Educação. Responde aqui no chat, põe aqui no chat para mim. E aqui, ó, muita gente aqui já falando de João Pessoa, Paraíba, muito bem. Aqui nós temos Elmira Tobias, Passeira, né? De Passira. Temos aqui uma galera que já está conectada aqui com a gente. E agora, olha só, nós vamos fazer, nesse momento, o seu cronograma ideal para os seus estudos para a Secretaria de Educação. Nesse momento, nós temos uma autorização para o concurso da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. Beto, mas esse seu cronograma, ele só vai servir para o concurso da SEDF, para a Secretaria de Educação do Distrito Federal? A resposta é não. Ele vai servir para qualquer concurso na área de secretaria. E aí, eu vou mostrar para você o que você tem que fazer para que você, de fato, perceba a importância de você estar conectado com o seu propósito e estar conectado com o seu concurso, com aquilo que está acontecendo no seu concurso. Então, vamos lá na tela para você. Vamos lá. Bom, então, vamos aqui. Sou o professor e coach Beto Fernandes. Para você me achar nas redes sociais, é só você vir aqui, ó, e colocar @Prof. Beto Fernandes. Você vai me achar. Segue a gente lá nas redes sociais para você ficar antenado com todas as dicas, beleza? E para a gente começar, nós temos uma frase aqui de uma das pessoas que eu admiro bastante, ex-servidor público, Jerônimo Temel. Ele diz o seguinte: se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então entenda que não vai ser fácil, mas existe um método mais curto entre o seu estado atual e a sua aprovação. Vamos construir agora esse caminho de onde você está até a sua aprovação. Beto, resolvi estudar para o concurso da secretaria, na verdade já estou estudando. O problema é que às vezes eu me sinto um pouco perdido, sabe, Beto? Eu não sei se é a hora de revisar, se é a hora de estudar mais conteúdos, se eu já estou muito bom em determinado assunto, quanto tempo eu destino para uma ou para outra matéria. Beto, me ajuda! Esse é o seu momento, então. Na tela para você. Então, ó, se fosse fácil, todo mundo faria. A gente sabe que não é, e não é fácil mesmo, mas você tem aí um passo a passo da aprovação que, se você seguir, eu te garanto, as chances de você ser aprovado serão multiplicadas. Bom, eu falei para você que o passo a passo para a sua aprovação envolve algumas etapas. Entre elas, é o que eu chamo de rota APP. Qual é a rota que você vai seguir? Você tem uma rota da sua aprovação. Bom, junto a essa roda, um fator preponderante para a sua aprovação é o autoconhecimento. É saber como você funciona, como você aprende melhor. Por isso você precisa ter uma estratégia de aprendizagem já pré-definida, eficiente. Isso vai fazer toda a diferença para você na hora da sua prova, na hora da sua preparação. E mais, não é só isso. Você precisa construir o seu material pessoal de revisão. Você precisa ter uma estratégia de memorização, um roteiro ideal de estudos. E sobre tudo isso, o que nós estamos aqui
trabalhando no dia de hoje? Edma Garcia, o que a gente está trabalhando? Então, olha só, primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter foco. Qual é o seu foco? Ah, Beto, o meu foco é concurso da secretaria. Opa, então beleza. Então você já tem um foco, vai fazer um concurso de Secretaria de Educação, estadual, municipal, aqui do DF. E aí, para isso você tem que ter um planejamento eficiente. Só depois desse planejamento é que você entra em ação. E entrar em ação é efetivamente estudar. Então veja que estudar nada mais é do que apenas a terceira etapa do seu processo de aprovação. E aí, depois que você está estudando, você tem que tomar cuidado para saber se você está percebendo a melhora. E aí sim, obter o resultado tão desejado, né? A sua aprovação. Bom, e aí, na aula passada, dentro dessa roda da aprovação, nós falamos do foco, como ter foco, como você poder se concentrar melhor e entender aquilo que você precisa fazer para conseguir a sua aprovação no que diz respeito ao foco, que é a primeira etapa. Foco, vindo para mim, é você saber dizer não para os outros concursos. É você saber dizer não, muitas das vezes, para uma diversão excessiva, para um lazer excessivo, dizer não à procrastinação e tomar a atitude de fazer agora. Mas quando você tem o foco, eu quero passar na SEDF, tem que ser o concurso da secretaria, é esse que eu quero, é esse que eu quero, é esse que eu quero. Certo? E o que você faz? Já vai sentar e estudar? Não. Aí entra a parte do planejamento. Veja só aqui na tela. A parte do planejamento, ela é fundamental para você. Mas, Beto, o que é um planejamento? Planejar é você antever as ações, é você programar como vai ser o seu mês de estudo, a sua semana de estudos e o seu dia de estudos. Será que você tem programado quantas horas você vai estudar por dia, por semana? Qual o conteúdo que você tem que vencer até o final da semana? Qual a quantidade de questões que você deverá ter realizado ao longo do mês? Será que você está fazendo aí pelo menos 600 questões por mês? Eu te pergunto. Você faz 600 questões por mês? Beto, é muitas questões. 600 questões por mês? Eu te digo que se você fizer mínimas 20 questões por dia, durante 30 dias, 2 vezes 3, adivinha? Você terá 600 questões no mês. É o poder multiplicador da continuidade. Faça sempre, todo dia, e você vai ter resultado. Então você tem que ter isso muito claramente. Mas o que eu vou te passar agora é realmente incrível. Talvez você nunca tenha parado para pensar nas coisas que você vai ver aqui agora com a gente. Olha só aqui na tela. Bom, quando a gente fala de planejar, é você organizar como vai ser a sua ação. Por isso é muito importante você ter em mente exatamente como é a sua rotina. O que você faz hoje? Você já parou para pensar aquilo que você faz da hora que você levanta até a hora que você vai dormir? Você já reparou que às vezes você acorda 7 da manhã, 7h30 da manhã, mas só se levanta às 8h15, às 9 horas? Já percebeu que pode ter um gap, uma diferença de horário entre a hora que você acorda e a hora que você levanta e você pode estar perdendo tempo? Ah, Beto, mas eu trabalho o dia inteiro. Você trabalha onde? Nossa, é 1 hora de ônibus e de carro e tal, transporte, 1 hora até chegar ao trabalho. E aí eu te pergunto, será que você não poderia, de repente, estar ouvindo uma audioaula nesse caminho? Será que, de repente, não teria até mesmo, dependendo da situação, assistir uma videoaula no caminho, mas não é uma videoaula aleatória do YouTube que você achou ali em cima da hora. Uma videoaula planejada, que você já coloque. Durante o deslocamento eu vou fazer a revisão de algum assunto que eu já estudei antes e que eu vou revisar aqui. Vou botar na velocidade 1.5, 2.0 e vou revisar aqui no trânsito. Lá você está lá no ônibus e tal, e você vai revisar. Então, perceba que há sim alternativas desde que você planeje. Olha só aqui na tela, ó. O planejamento vai fazer com que você tenha um controle
sobre o seu tempo. E aí, como é o seu controle em relação ao tempo que você tem disponível para estudar? Será que você consegue fazer esse controle do seu tempo? Será que você consegue fazer o seu dia render mais? Bom, para isso, nós temos aqui a tabela de horários de produtividade. Uma tabela que eu elaborei justamente com o objetivo de fazer com que você possa anotar, primeiramente, ter consciência do que tem acontecido na sua vida. Será que você tem consciência do que tem acontecido na sua vida? Será que você tem a noção exata de que você poderia estar rendendo mais? Já parou para pensar que você está gastando tempo demais, energia demais com aquilo que não é importante para você? Beto, como é que eu faço para desvendar isso? É você preencher essa tabela de horários de produtividade. Bom, olha só. Para você que está aqui agora com a gente ao vivo, daqui a pouco eu vou dar a oportunidade única de ter a sua tabela analisada por mim. Olha só, veja só isso que eu estou te falando. Você pode primeiro receber essa tabela e ter essa tabela analisada por mim, mas você tem que estar aqui ao vivo e estar interagindo com a gente, porque estudo não pode ser passivo. Tá bom? Vou dizer uma atividade para você fazer aqui ao longo da aula. E para quem estiver assistindo e enviar esse seu cronograma preenchido, eu vou analisá-lo e mostrar, de repente, como você pode aperfeiçoar melhor. E claro, desde que você seja verdadeiro, porque tem gente que coloca aqui, não, eu acordo 7 da manhã, aí eu tomo café, aí 8 horas eu saio de casa, vou para o trabalho, trabalho até meio-dia, almoço até as 14, volto ao trabalho até as 18 horas, pego o transporte para casa, aí vou para a faculdade, estudo da faculdade até as 10 da noite, chego em casa, estudo das 10h30, meia-noite e vou dormir. Aí, às vezes, eu olho assim a pessoa, né? Às vezes tem a idade da pessoa, eu falo, quantos anos você tem? Tantos anos. Você tem filho? Tenho. Você tem esposa? Esposo? Tenho. E cadê aí na sua vida que eu não estou vendo? Vem cá, eu não vi você colocar aí que assiste uma série na Netflix. Eu não vi você botar aí que gasta tanto tempo olhando o WhatsApp, olhando redes sociais. Cadê a vida mesmo? Você está colocando os horários cheios. Eu quero saber que aquilo que você faz nos micros horários. Se você tem 2 horas de almoço, por que você não está estudando 1 hora e se alimentando em 1? E aí? É esse detalhamento a mais que eu quero de você. Bom, mas na tela aqui comigo, ó. Então perceba que você, primeira coisa, tem que saber. Você acorda às 7 da manhã. Você precisa passar a levantar às 7 da manhã, caramba! Só que para isso, você já reparou qual é a música que você coloca para despertar o seu celular? Sabe que aquela música de ninar? Que dá mais vontade de você voltar para a cama do que levantar? Ou será que você acorda com a música animada, feliz, radiante, que vai te colocar para cima? Sabe aquelas músicas de academia? Sabe aquelas músicas de treino de crossfit? Sabe aquelas músicas de filme de ação? Que você já acorda bem disposto, que você já acorda fazendo o ritual do amanhecer, do acordar, e aí você consegue, sabe, perceber o que está à sua volta, o dia maravilhoso que você tem, a oportunidade única de você vencer esse dia. É isso que a gente está falando aqui. Então você precisa, primeiro, acordar no horário e levantar naquele horário. Olha aqui na tela. E aí você vai colocar, você sai de casa, ou você estuda, ou você vai para o trabalho. Então, qual é o horário que você sai para estudar? Qual é o horário que você sai para o trabalho? Qual é o horário que você inicia os seus estudos? Coloca aqui para mim, ó, o horário que você vai iniciar os seus estudos. Ah, Beto, eu quero ter acesso a essa apostila. Tá aqui os dados, ó. É só você mandar aqui um WhatsApp para minha equipe ou um e-mail aqui na aprovação passo a passo, @gmail.com, que eu mando essa tabela para você. E aí eu vou ficar de olho no dia e no horário que você está mandando para a gente poder te responder. Qual o horário do almoço? E o que você faz após o almoço? E o que você faz das 15 às 16, das 16 às 17, das 17 às 18, no início da noite, até meia-noite? O que você faz? Me diga aí, não exclua seu sábado e domingo não. A partir do momento
a partir do momento que você sabe exatamente aquilo que você vai fazer, que você tem a noção exata de como é o seu dia, você já vai ter uma ideia em que horários você vai poder estudar. E mais, olha só, tem aquele dia que está tudo certo para você estudar, só que alguém vem e te chama, ou então você tem que resolver um problema no banco, ou então você tem que resolver um problema em alguma situação, tem que ir ao mercado, tem que fazer alguma coisa que não estava no seu roteiro inicial. E aí, o que você faz? Quando algo sai do seu roteiro inicial, como você se comporta diante dessa situação? Qual é o pensamento certo? O pensamento, primeiro aqui, o pensamento de quem... o pensamento da manada, de quem pensa igual a todo mundo. Sabe o que é? É ficar triste. Você tem um cronograma perfeito, você tem ali aquilo que você vai estudar, aquilo que você vai revisar, tudo bonito. Só que naquele dia furou. Naquele horário que era para você estudar, aconteceu um imprevisto. E aí você vai ter que enfrentar esse imprevisto, e você está fazendo esse imprevisto e pensando no quê? Caramba, eu tinha que ter estudado, agora eu não vou conseguir estudar, não vou bater a meta da semana, ô céus, ó dia, ó azar, eu não vou dar conta, todo mundo está estudando, sou eu que não, eu sou mais fraco que todo mundo é melhor que eu, estão sabendo, estudando mais do que eu não estou, olha só, era para eu estar estudando agora, eu não estou, e começa aquela lamuriação, aquela lamentação que não vai te trazer um progresso. Beto, mas poxa vida, era para eu estar estudando e não estou. O que você quer que eu faça, caramba? Sabe o que eu quero que você faça? Que você tenha atitude de vencedor. Primeira coisa, você vai ter como evitar esse imprevisto que aconteceu? Analisa a situação. Tem como evitar, sim ou não? Você fala, pô, não tem, minha mãe me chamou, então alguém adoeceu, eu tive que ir ao hospital. Então sabe o que você vai fazer? Você vai racionalmente pensar. Beleza. Quanto tempo vai durar essa atividade excepcional que apareceu? Ah, vai durar toda a tarde, eu ia estudar à tarde não vai dar. E à noite, como é que é a sua noite? À noite eu vou para a faculdade até tal hora. Então você já pode estar se planejando o seguinte, olha, eu vou ter que ficar à tarde comprometida com isso. Será que eu consigo ser mais eficiente e sobrar meia hora à tarde, para no finalzinho da tarde estudar meia hora? Será que eu consigo sair da faculdade sem conversar muito, para que eu possa chegar em casa um pouquinho mais cedo e estudar um pouquinho antes de dormir e compensar em parte, e aquelas 3 horas você estudou pelo menos 1 e fala, nessa 1 hora vai render as 3 porque eu sou determinado, para não falar outras expressões, né? Eu sou determinado e eu vou fazer aquelas 3 horas, 1 hora em 3. Aquilo que eu estava programado para 3, eu vou fazer em 1 hora, com motivação, com determinação, e vai lá e dá o seu máximo nessa 1 hora. E você vai terminar com sensação de vitória. Caramba, venci. Não foi do jeito que eu queria, não, mas eu estudei mesmo assim. Esse é o pensamento que você tem que ter quando surge um imprevisto. Na tela. Beto, estou entendendo o que você está falando, estou entendendo como vai funcionar isso, mas agora vem um detalhe. Vem um detalhe que é importante. Eu quero montar um cronograma de estudos, Betão. Eu estou entendendo isso que você está falando, da mente do vencedor, de não parar, mas primeira coisa que nós já falamos e iniciamos na aula anterior um bom planejamento passa por ter um edital verticalizado do seu concurso. Tá? No nosso caso, edital verticalizado para a Secretaria de Educação do DF. E aqui, olha que interessante que eu fiz aqui para você, gente, presta atenção. Primeira coisa, qual é a sua fonte de estudos? Aí você vai colocar aqui, minha fonte de estudos é o Pedagogia para Concurso. É por aqui que eu vou estudar. Tá? Você vai estudar pelo Pedagogia para Concurso. E aí, beleza, você vai estudar o tópico de Lei Orgânica do Distrito Federal. São quantas videoaulas? São 5 videoaulas de 30 minutos. 30 vezes 5, 150. Então vamos botar aqui 150 minutos. Opa, beleza. Tô aqui chutando, tá, meninos? 150 minutos é o tempo previsto. Aí, olha só, você chega em casa e diz, hoje eu vou fechar a Lei Orgânica estudando 120 minutos. Presta atenção, o tempo previsto é 150. Você só tem 120 minutos para estudar a Lei Orgânica e quer fechar a Lei Orgânica.
Vai ser difícil você conseguir? Vai, e dificilmente você não vai fechar. E vai gerar uma frustração para você. Então, se você já sabe que o tempo previsto é de 150 minutos, já vai sabendo que você precisa desse tempo no mínimo. Geralmente até, eu costumo adicionar as horas de videoaula que você tem, eu costumo adicionar mais 1/4 do tempo. Então, vamos supor que tem aqui 150, aí eu colocaria aí, no caso, 150 mais uns 30 minutos, 180 minutos. Por quê? O tempo das videoaulas é 150, mais as suas anotações, mais 30 minutos, 180. Beto, mas eu não vou assistir a videoaula um pouco acelerada? Isso não vai reduzir o tempo da aula? Vai, mas só que você tem todo um roteiro ideal de estudos a seguir, que é um tema que nós falaremos mais à frente. Nós vamos falar como estudar, o que você tem que fazer no momento que você senta para estudar. Nós vamos ter uma aula sobre isso, tá? E aí eu vou te dizer que primeiro você não para o vídeo, mas tem uma série de rituais que você vai fazer, uma sequência ideal que você vai fazer de acordo com cada disciplina para que o seu estudo seja mais efetivo, tá? E que você já estude construindo o seu MPR, o material pessoal de revisão, tá bom? Então você precisa ter esse seu material. Para isso, você precisa ter isso aqui, ó, na tela. Você precisa ter o seu tempo previsto, qual material de revisão você vai construir, se você fez um mapa mental, ou se você fez um resumo. Beto, você vai falar como fazer mapa, como fazer resumo? Vamos tentar abordar aqui isso nas nossas próximas lives. Quantidade de questões que você fez? Ah, Beto, fiz 100 questões. Fiz 100 questões e acertei 80. Opa, então estou com um percentual de 80%. E como é que estão suas revisões? Você sabia que revisar não é só fazer questões? Ah, Beto, eu reviso por questões. Beleza, faz parte da revisão, mas revisar não é só fazer questões. Revisar só por questões, você está cuidando do passado, das questões que já caíram e das questões novas que podem cair. E aí? O que você tem feito em relação às questões novas que podem cair? Entende? Então, revisar não é só questões. É também questões, mas não somente questões. Na tela. E aí, perceba que feito o seu edital verticalizado, indicando exatamente aonde, por onde você vai estudar, na hora que você chegar no momento, opa, hoje é segunda-feira, eu vou estudar o quê? Ah, vou estudar lei orgânica, eu vou estudar RID, atualidades do DF RID. Ah, eu vou estudar bases legais e temas da educação nacional e distrital. Beleza, você vai estudar esses assuntos. Você já definiu, mas qual dia, qual horário, tudo isso aqui você já vai ter uma definição, tendo edital verticalizado, sabendo, opa, dentro de bases legais, eu vou começar estudando o artigo 205 a 214 da Constituição, que eu não vi ainda. Mas você já ticou, você já viu, então você já vai vir para a LDB, então está organizado o que você vai fazer. Beto, mas eu quero saber como é que eu faço para montar aquilo que eu vou estudar em cada dia. Como montar o seu cronograma de estudos ideal. E aí, quem quer saber como montar o cronograma de estudos ideal, digita 7 no chat para mim. Enquanto fica aqui na tela, eu vou olhando aqui os comentários. Vou botar na tela aqui. E aí, ó, você quer saber como montar o seu cronograma de estudos ideal? Digita 7 aqui no chat. E aí? Aqui, ó, eu preciso fazer estou tendo dificuldade para fazer, mas eu quero que você digitando aqui, ó, 7 para mim, digita 7 para mim, que eu quero saber se eu dou sequência, se eu te mostro como montar, ó, Franciele, Fábio, Marileide, todo mundo 7, 7, 7, 7, opa, muito bem. Então, vamos lá, vamos ver isso aqui, como montar o seu cronograma ideal de estudos. Primeira coisa, para um bom cronograma é necessário ter em mente 2 aspectos. E aí eu te pergunto, será que você está atento a esses 2 aspectos que você precisa entender e ter em mente para o seu cronograma ser realmente ideal para você? A primeira das 2 coisas que você precisa ter muito claro na sua mente é, primeiro, conheça o seu adversário. Conheça quem é a banca do seu concurso. Conheça o edital, o último edital do seu concurso, se não tem edital aberto ainda. Saiba tudo sobre quem você vai encarar.
Sabe por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas, por exemplo, sempre que vem uma prova de certo e errado, já pensam errado, anulam a certa. E aí, na última prova da Secretaria de Educação, a gente teve aqui o concurso da SEDF, feito pela Quadrix, também de certo e errado, muito parecido com o CESP. E para 4 erradas é que se anulava uma questão certa. Mas se você não sabe nem isso, você nem sabe como se comportar. Imagina que você está diante de uma questão que você tem quase certeza que é certa. Aí você fala, não, melhor deixar em branco porque, né, se eu errar isso aqui, anulou uma certa. Opa, eu vou precisar de 4 erradas para anular uma certa. Naquele edital, a gente não sabe se no próximo vai ser assim, mas agora você já está ciente disso. De que não é 1 para 1, então que talvez, dependendo da situação, vale a pena até você arriscar e chutar. Sendo 4 para 1, vale a pena você chutar. Porque você vai ter que errar 5 vezes, ou aliás, tem que errar 4 vezes para ter uma penalização. Então, se você errou 3 vezes e acertou uma, você está no lucro. Entende? Então vai valer a pena, você precisa conhecer sua banca. Então, vem na tela aqui, ó. Você precisa ter em mente isso, conhecer o seu adversário. Bom, então conhecer a banca, saber tudo sobre a banca vai ser muito importante. E no segundo momento, você precisa conhecer a si mesmo. Ih, lá vem o Beto com filosofia. Não é filosofia não, caramba. Presta atenção aqui, ó. Primeiro, na parte de conhecimento, conhecendo o seu adversário, você tem que saber, ter em mente, né? Saber qual foi a última banca e analisar a última prova. Será que você fez essa análise da última prova? Sim ou não? Além disso, você precisa definir a importância e o peso de cada disciplina para a sua prova. Para que você não estude errado, você precisa saber isso. Então, ó, saber qual foi a última banca, analisar a última prova. E aí, você tem feito isso? Você tem feito a análise da última banca, analisou a última prova, viu quantas questões caiu de cada, para que você possa definir a importância e o peso de cada disciplina? Eu vou te mostrar aqui agora, por exemplo, ó, na última prova da Secretaria de Educação, a gente tinha a prova formada por 3 partes: conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e nós tínhamos também a parte de conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos. Beleza. E aí, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Você tinha aqui na parte de conhecimentos básicos um total de até 30 pontos possíveis, tá? Conhecimentos básicos até 30 pontos possíveis. Então você já tinha que saber que indo para a parte de conhecimentos básicos, você ia ter 20 questões. Agora, quando você entrava em conhecimentos complementares, você tinha mais 30 questões. Mais 30 questões. Ou 30 pontos também, né? 30 pontos, 30 questões no caso. E aí, para a parte de conhecimentos específicos, você tinha 60 questões e 60 pontos em disputa. E aí você começa a analisar o cenário. Opa, como é que eu vou dividir o meu tempo? Você está me entendendo que agora você já tem um norte para fazer o seu cronograma? Não é chegar estudando qualquer matéria só porque, não, hoje eu vou estudar Lei Orgânica do Distrito Federal. Opa, bacana, você vai estudar Lei Orgânica do Distrito. Por que você vai estudar Lei Orgânica do Distrito Federal? Não sei, porque eu não estudei esse assunto ainda. E vem cá, esse assunto é relativamente importante para a sua prova? Você tem certeza de que ele é importante para a sua prova? Vamos supor que você tem pouco tempo para estudar. E aí? E se eu te falar que, fazendo a análise da última prova, língua portuguesa correspondeu a 15 das 30 questões? Olha só, 15 das 30 questões. 15, somente 15 questões, metade, 50% de conhecimentos básicos. E você aí dando mole em português. E aí você veio para RID, olha só, conhecimentos do Distrito Federal. Conhecimentos do Distrito Federal e a RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, e em torno.
que representou 8 questões na sua prova. E aí você pega a parte de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que correspondeu a 4 questões na prova. E aí você se depara que só aí já foi 15 mais 4, 19, 19 mais 8, vai dar o quê? 29, seria 10. Você vai chegar aqui a exatamente 27 questões. Então, olha o que vai acontecer. Quantas questões sobraram aí, basicamente, para LODF? Não sobrou praticamente nada, sobraram aqui 3 questões, mas aqui na minha referência, na verdade, foram 2, foram 5 de ECA, não foram 4, foram 5 questões de ECA e 2 questões de LODF, 2 questões de LODF. E aí você gastou lá uma preciosa parte do seu tempo estudando LODF. Não estou dizendo que não é para estudar, mas qual é a dedicação, qual o tempo que você vai destinar para a LODF? É o mesmo tempo que você destina para outras matérias? Não. Aí você vem para conhecimentos complementares. Em conhecimentos complementares, dessas 30 questões aqui, perceba que a parte de currículo representou, você não faz ideia, representou aqui 10 questões na sua prova, 10 das 30. Olha só, somente currículo, né? Somente currículo foram 10 questões na prova. E aí, olha o que acontece. Aqui a Regiane falou, professor, foram 5? Não, aqui para o concurso de temporário, tá? Para o concurso de temporário, essas foram 2 questões de LODF. E aí, você chega aqui, por exemplo, para currículo, né? Currículo em geral, currículo em movimento, a parte de currículo que integra a parte de conhecimentos pedagógicos, foram 10 questões. E aí, de plano PDE e PNE, na parte de conhecimentos complementares, foram 5 questões. 5 questões. Isso é muito importante para você ter uma noção no que você vai dar um peso maior. Aí, PPP, Projeto Político Pedagógico, foram também 5 questões de PPP. E aí você vai tendo uma noção daquilo que você vai dar ênfase. A parte de do que está previsto na Constituição e na Resolução 1 de 2012, que já foi atualizada, não é mais a 1 de 2012, na época era ela, foram mais 5 questões, formando 25 questões, e teve mais 5 questões de temas variados de uma legislação específica ou outra que estava lá dentro dos conhecimentos complementares. A partir disso, você começa a observar que tem assuntos mais importantes para você estudar. E aí, quando chegar naquele momento daquele tópico, você tem que ter muita clareza. É nesse aqui que eu vou fazer a diferença. Nesse que eu vou fazer a diferença. E aí, quando chegou na parte de conhecimentos específicos, na maioria dos cargos, voltou a cair um tópico muito cobrado, que é a parte de currículo novamente. Caíram mais 7, por exemplo, no cargo de atividades, caíram mais 7 questões de currículo. Então você preste atenção, às vezes o mesmo assunto, isso é muito comum nos concursos da área de educação, o mesmo assunto, ele aparece em diversos tópicos diferentes. Ele aparece em conhecimentos complementares, ele aparece em conhecimentos específicos, e aí o aluno fica maluco. Poxa, mas... E às vezes... né? É importante, e aqui no Pedagogia a gente tem essa preocupação, porque às vezes você coloca, digamos assim, 2 aulas do mesmo professor, meio que repete a aula do professor, porque apareceu na parte de conhecimentos complementares e na conhecimentos específicos e na mesma aula, caramba! Aí você perde tempo. Se você já tem aquele assunto como conhecimentos complementares e específicos, significa que você vai ter que estudar a fundo esse assunto. Você estuda uma vez só, né? Claro, não estou dizendo que você não vai revisar, eu estou dizendo que você não vai ver 2 vezes a mesma aula, porque o assunto está em conhecimentos complementares e também aparece em conhecimentos específicos, né? Vamos otimizar o tempo. Bom, então perceba
que isso é conhecer o seu adversário. Beto, e o que é a parte do conhecer a si mesmo? Vem cá, vem cá. O conhecer a si mesmo, que vem essa segunda etapa, conhecimentos específicos vai variar de pessoa, de cargo para cargo, né? De cargo para cargo. E aí, olha só, uma vez que você já definiu a importância e o peso de cada disciplina, você precisa definir de imediato a sua fonte de estudos, tá bom? Então, ter uma fonte segura em que você possa confiar naquele conteúdo, que ele é atualizado, que ele é de boa qualidade, vai fazer total diferença para você. Então tá aqui, ó, já tá aqui no Pedagogia para Concurso. Então, defina sua fonte de estudos de forma que você possa ter segurança naquilo que você está estudando, tá bom? E aqui, ó, para você conhecer o seu adversário, eu acabei fazendo aquele quadrinho ali, e aqui tem, ó, língua portuguesa, legislação, LODF, RID, conhecimentos do DF, bases legais e temas da educação nacional e distrital, temas educacionais e pedagógicos, vem currículo e produção de conhecimento, é o tópico mais importante do concurso. Processo de ensino-aprendizagem caiu lá na prova inteira 5 questões, enquanto que currículo caiu, somando a parte toda, cerca de 20 questões na prova, correspondendo aí a aproximadamente a mais de 20% de toda a sua prova. Então, língua portuguesa junto com currículo e produção de conhecimento, são os tópicos com certeza mais importantes para você. Só que só isso, depois que você conhece o seu adversário, define a fonte de estudos, não é só isso que você precisa. Você precisa conhecer a si mesmo. Vem aqui para mim. Bom, para você conhecer a si mesmo, é muito importante você saber quem você é hoje. O quanto, de 0 a 100, qual é o percentual que você se atribui em conhecimentos pedagógicos? Se a gente fosse analisar a disciplina como um todo. De 0 a 100, qual é o percentual que você se atribui? E aí? Conhecimentos pedagógicos. A parte específica mesmo, excluindo, por exemplo, a legislação, excluindo a LDB. De 0 a 100%, qual o seu percentual de conhecimento, de confiança? Se a prova fosse 100 questões de LDB, você passava? Se a prova fosse 100 questões de conhecimentos pedagógicos, você passava? Se a prova fosse 100 questões de língua portuguesa, caramba, você passava? E aí? Me responde. Seja honesto com você mesmo. Qual é o seu nível de conhecimento? É muito importante você ter clareza nesse sentido. Bom, e agora eu te digo mais. Além de você ter clareza do percentual em que você está conhecendo mais a si mesmo, não se esqueça de um ponto. Será que o seu conhecimento está alinhado com a forma com que aquela banca cobra? Uma coisa é você fazer uma prova da VUNESP, outra coisa é você fazer uma prova do CESP, outra coisa é você fazer a prova da FCC, da Quadrix. E aí? Será que você está alinhado, em especial uma disciplina, língua portuguesa? Você sabe como a sua banca cobra a língua portuguesa? Ela é mais gramatiqueira? Ou ela é mais interpretação de texto? Ela vai te pedir conjugação verbal? Ela vai pedir a grafia correta de uma palavra? Ou ele vai mais buscar relações sintáticas? Ou vai focar muito na interpretação de texto? Tudo isso você precisa saber. O percentual que você sabe e o percentual que você sabe em relação à banca específica que provavelmente vai fazer a sua prova se ela não estiver definida, ou se já definida, você precisa já, obviamente, focar nela. Tá claro isso? Tá claro para você? Se tá claro, se tá fazendo sentido, faz o seguinte, deixa seu like aí pra gente, vai. É tão importante que você nos diga que isso está fazendo diferença para você, para que a gente possa voltar na semana que vem com mais conteúdo, mostrando mais coisas para você, como você pode otimizar o seu estudo. Deixa o seu like aí. Pega
link dessa live e compartilha com seus amigos que vão fazer esse concurso ou outro concurso. Pode ser de qualquer estado. Você está vendo que isso aqui serve para qualquer estado, não só para o DF. Vai lá, compartilha. Faça o bem para mais pessoas, que com certeza até o seu ânimo para estudar melhora. Leve isso a mais pessoas. Agora na tela de novo, na tela. Então, você vai, conhecendo a si mesmo, identificar o seu nível de conhecimento em relação a cada disciplina. Você precisa saber disso, o seu nível de conhecimento em relação a cada disciplina. Depois que você identifica o seu nível de conhecimento de 0 a 100, eu preciso, aqui muita gente colocando 70%, 70%, 80%, 0%. Então, vamos lá, vamos chegar a 80%, vamos sair da média, vamos para 90%. E aí eu te digo, conhecendo a si mesmo, como você assimila melhor? Aprender como você assimila melhor. Muitas pessoas nem têm noção de como você aprende melhor. Será que você é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico ou mais digital? Como é que você aprende melhor? E aí? Como você vai perceber isso? Tem pessoas que só aprendem quando anota. Já percebeu isso? Beto, eu só aprendo anotando. Se eu não estiver anotando, parece que eu não estou aprendendo. Você provavelmente é uma pessoa sinestésica, só aprende quando está anotando. Já tem pessoas que vão ser auditivas, precisa estar ouvindo, então estudar só por PDF não vai adiantar. Precisa do professor ali falando para ela, para aprender melhor. Tem pessoas que, às vezes por insegurança, constrói um material que é maior do que a aula do professor. Ele assiste a aula de um professor, copia tudo. Assiste a aula do outro professor, copia tudo. Pega um PDF, copia tudo. Ele fala e tem um livro mais completo do assunto, é o dele. Mas ele só sabe aquele assunto, os outros... Ou então ele só faz e nunca nem tem coragem de revisar aquele assunto, de tão extenso que ficou. Tá? Na tela. Então, olha só, aprenda como você assimila melhor. Faça essa análise. No nosso curso, nós temos um acompanhamento completo para concursos da Secretaria de Educação. E nele, a gente mostra algumas ferramentas que você pode utilizar para você descobrir. Existe um cientista chamado Nid Herman, depois você pode pesquisar mais, que criou a teoria da dominância cerebral. E ele conseguiu, por meio de alguns testes, desenvolver algumas aplicações em que você consegue saber se você é mais auditivo, mais visual, mais sinestésico, e eu consegui fazer essa aplicação para os seus estudos, como roteirizar para os seus estudos. Mas só isso que eu estou te falando, de você perceber se você é mais visual, vai ter facilidade em fazer mapa mental. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer mapa, porque é pouco visual, é mais sinestésico, ou então é muito digital, no sentido de que ou ele tem tudo anotado, tudo anotado, ou ele vai entender que está incompleto, que está faltando, ele não vai se sentir seguro e não vai ter condições de estudar o próximo tópico enquanto ele não dominar tudo. E isso pode ser excessivo. Tá bom? Então, na tela de novo para você, identifica o seu nível de conhecimento de cada disciplina e isso vai interferir no tempo que você vai destinar para essa disciplina no seu cronograma. E depois, verificar como você aprende melhor para você estudar dentro do seu sistema no qual você aprende melhor. E aí, olha só, organizar quantas horas por dia ou por semana você vai se dedicar ao seu sonho. Você tem que ter muita clareza disso. Quantas horas por dia você vai se dedicar. E aí, eu já me comprometo para você, para na semana que vem, às 9h47 de novo, que o nosso tempo aqui está acabando, eu vou te mostrar. De acordo com isso, de acordo com esses parâmetros aqui que você já identificou, quantos por cento você está do conteúdo? Olha, é um assunto muito importante, tá? Tem aqui o grau de importância. Importância, vamos botar de mínima, média e máxima. Tem um assunto que é de máxima importância, mas o seu domínio de conteúdo em relação a ele já está de 95%. Ou seja, é de máxima importância? Mas você precisa dar muito tempo para ele? Não, porque você já está dominando. Agora tem um assunto de média importância, mas que você tem apenas
40% de domínio sobre ele. E eu vou dizer, um que é de máxima importância e a maioria não está bem, é língua portuguesa. Língua portuguesa representa, analisando a prova inteira, 15% da prova. 15% da prova é uma única disciplina, que é língua portuguesa, tá? Então você precisa visualizar isso, você precisa ter essa noção da importância. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos abordar esse assunto, tá bom? Aqui a gente deixou uma tarefa para casa. Primeiro, quem não está seguindo, vai aqui, né? Nós sempre passamos a tarefa para casa e a sua tarefa para casa é, primeiro, vai lá, segue o Pedagogia para Concurso no Instagram, me segue também lá no Instagram e você vai enviar um direct dizendo o seguinte: Betão, eu quero meus presentes para entrar em ação. Lembra que eu falei para você? Quem estava aqui no ao vivo vai receber alguns presentes. Entre eles, pode mandar aqui no direct lá do Instagram, pode mandar no WhatsApp da nossa equipe e aí nós vamos fazer o seguinte, vou te ajudar, a partir desses presentes que eu vou te entregar, a montar o seu cronograma personalizado, a você saber o que é revisão diária, o que é revisão semanal, quantas horas você pode destinar aos finais de semana. Então, para isso, vá lá, me siga no Instagram e siga o Pedagogia para Concurso. Nossa equipe vai verificar e você vai colocar lá no direct. Betão, eu quero meus presentes para entrar em ação. Mas, Beto, eu não tenho Instagram. O que eu faço? Vem aqui, manda para a nossa equipe Beto Fernandes, manda um WhatsApp aqui que a gente encaminha esses presentes para você. Tá bom? Então, tem Instagram, tem lá o YouTube, mas você está aqui no YouTube do Pedagogia para Concurso. Agora, eu sempre passo um filme, você já sabe, que é o seu dever de casa. Eu vou te cobrar na próxima sessão. Pergunto para você agora, posso te cobrar na próxima sessão? Primeiro, se você me mandou o direct, mandou o WhatsApp ou e-mail, aprovaçãopassoapasso@gmail.com, e aí eu vou te mandar primeiro a planilha daquilo que você faz hoje, para você preencher, dizer aquilo que você faz e me mandar. E eu me comprometo, quem me mandar hoje, tem que ser hoje, ao vivo, tá bom? Hoje dia 14, acho que não, dia 14. Eu vou, dia 15 do 9, senão ninguém manda, né? 15 do 9 até as 23h59, todo mundo que me enviar, eu vou fazer um comentário em áudio, sobre a sua rotina, como você pode otimizá-la. Então, eu vou mandar em áudio para você, olha, estou percebendo que você está fazendo tal e tal, e se você fizesse, vou te dar uma sugestão. Olha só, personalizada, me comprometendo com você. Isso é incrível! Então, faça isso. Mas a segunda tarefa é assistir ao filme, que vai estar associado ao que a gente está falando aqui, a ideia de resiliência, a ideia de organizar a sua vida, a ideia de ter um propósito de vida. Olha na tela para a gente encerrar. Poder Além da Vida. Uma história real, baseada no best-seller O Caminho do Guerreiro Pacífico. Então, vale muito a pena. Poder Além da Vida. Nada é por acaso. Então, Cine Coaching, vale muito a pena vocês assistirem a esse filme, tá? Então, vocês vão ter aí uma semana até a nossa próxima terça-feira e eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar quem assistiu ao filme e quem fez o seu cronograma de estudos, colocando lá aquilo que você faz ao longo do dia. Você já tem o edital verticalizado. Se não tem, a gente envia para você. E essa planilha, com aquilo que você faz, aquilo que eu realmente tenho feito da sua vida, a gente vai enviar para você, para que você possa preencher e eu possa pessoalmente analisar como está os seus estudos ou a sua rotina para você conseguir estudar. E próxima aula vamos trabalhar no cronograma propriamente dito, tá bom? Então, fique atento aí. Próxima terça-feira, às 9h47 da manhã, estarei de volta com mais uma super live especial. Mas antes de encerrar, vai lá, você gostou dessa aula? Foi importante para você? 2 ações, vai lá! Curte essa live para que o YouTube entenda que é um assunto relevante, possa levar esse conhecimento
para mais pessoas e compartilha com seus amigos. Faça com que esse vídeo seja visto por muitas pessoas e você indiretamente ajude alguém a mudar de vida. Eu realmente acredito que o concurso público ele é um meio de transformação de vida e é por isso que eu estou aqui nesse propósito. Pessoal, foi um prazer estar com você, beijão e até a próxima live. Valeu!